Olá, esta é a questão 20 referente ao vestibulinho da ETEC que aconteceu no dia 3/7/2022, no primeiro semestre de 2022, mas com matrícula no segundo semestre. E o tema é interpretação de texto científico, que tem a ver com ciências aí, tá? Antes de iniciar, gostaria que você se inscrevesse no canal, caso não seja inscrito, divulgasse aí o vídeo, compartilhasse e tal, usasse a parte de comentários, para que esse conteúdo chegue ao máximo de pessoas interessadas no vestibulinho da ETEC, e com os temas aí de matemática e ciências, certo? Bom, então vamos à questão. A questão é uma sequência aí envolvendo o texto, um pouquinho da parte do processo e história do plástico e tal, e a gente tem que tomar como base esse texto para responder a questão 20. Não vou lê-lo de novo, porque já li na questão 17, e aí eu vou fazer uma estratégia que a gente geralmente pode usar para ler menos, porque muita leitura numa prova, principalmente como a prova da ETEC, que é um pouquinho longa, você pode fazer o contrário. Geralmente a gente lê o texto e responde as perguntas. Nesse caso aqui eu vou ler as alternativas e ver qual delas que está presente aí no texto, tá? Então, ó, de acordo com o texto, é correto afirmar que a alternativa A, as embalagens de lata de flanges de vidros e multilaminados vem substituindo as embalagens PETs. Bom, então nesta parte aqui do texto, ó, né, ele fala justamente ao contrário, que o PET está crescendo e vem substituindo embalagens como lata de flanges, vidros e multilaminados, certo? Então, essa daqui é uma alternativa errada, tá? Segundo o texto. Os plásticos são amplamente utilizados desde sua descoberta no Brasil em 1941. Então aqui está falando, né, de 1941, certo? É mais ou menos aí o que foi, no caso está falando sobre o PET só, né? E aí fala que no Brasil o uso dessas embalagens está crescendo. Então dá uma interpretação no texto que é uma coisa recente, não é desde 1941, porque antigamente usava-se mais latas de ferro mesmo e tal, e o plástico com o tempo, né, se está crescendo, então ele vem substituindo as outras embalagens. Então significa dizer que isso aqui está incorreto, né? O plástico foi desenvolvido, o PET no caso, em 1941, mas vem crescendo, então é uma coisa mais recente. O C. O petróleo tem origem nos plásticos que passam pelo processo de reciclagem. Bom, na parte do texto aqui, que é o segundo parágrafo, fala do petróleo, tá? E ele passa por um processo de beneficiamento, obtenção de combustível e de matéria-prima. Ou seja, o que significa isso? Que usa o petróleo para criar os plásticos e não o contrário. Aqui está querendo dizer que o petróleo tem origem nos plásticos, é o contrário, o plástico, né, tem origem no petróleo. Então, isso aqui está errado. Os plásticos não se deformam mesmo quando são expostos às altas temperaturas. Nem precisava ler o texto, tá, para saber que é errado, mas na origem da palavra plástico já fala aqui um pouco, né, com o significado que é algo que pode ser modelado, ou seja, vai ter algum processo de transformação, certo? A gente já falou na questão anterior, e aí ele fala que facilmente, eles amolecem facilmente com altas temperaturas. Opa, isso aqui ficou uma linha bem retinha, hein? Uma sala de acordo com as altas temperaturas. Então já está falando aí, se a gente esquentar o plástico, logicamente ele vai se deformar, né? Então essa daqui ela é incorreta.
E sobrou só a última, né? O petróleo é fonte de diversos tipos de matérias-primas e de combustíveis, inclusive a gasolina, né? A gasolina é derivada do petróleo. Aqui ele fala um pouquinho, né? O petróleo passa por um processo de beneficiamento que leva à obtenção de combustíveis e matéria-prima para diversos materiais. Fala só um pouquinho aí sobre isso. Então, a alternativa correta, de acordo com o texto, é a alternativa E, tá bom? Um abraço a todos, até!